Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía fina naquela noite, como se o céu estivesse sussurrando segredos que ninguém deveria ouvir. As luzes da cidade refletiam no asfalto molhado, criando um brilho ilusório, bonito, mas enganoso, assim como a vida que estavam tentando impor a ela. Isabela Monteiro segurava o envelope com as mãos trêmulas. O papel elegante com detalhes dourados parecia pesado demais para algo tão pequeno. Dentro dele estava a confirmação do seu destino, o noivado arranjado com um homem que ela mal conhecia. Um acordo entre famílias, selado com promessas de poder, estabilidade e total ausência de amor. Ela fechou os olhos por um instante, tentando se convencer de que aquilo era o certo. Sua família precisava disso. As dívidas, as pressões, os olhares julgadores, tudo parecia desaparecer com aquele sim, que ela ainda nem tinha coragem de dizer em voz alta. Mas então, ele apareceu. Não como nos contos de fadas, nem como um salvador. Ele simplesmente estava lá, encostado na grade do prédio ao lado, observando a chuva cair como se o mundo não tivesse pressa alguma. O vizinho, Leonardo Alves. Ela o conhecia apenas de vista. Alguns encontros no elevador, trocas de olhares rápidas, silêncios estranhamente confortáveis. Ele nunca fazia perguntas invasivas, nunca parecia interessado em sua vida. Mas, de alguma forma, sempre estava presente nos momentos em que ela mais precisava respirar. Vai aceitar? A voz dele cortou o som da chuva, calma, mas carregada de algo que ela não conseguia definir. Isabela abriu os olhos lentamente e o encarou. Havia algo diferente naquela noite. O olhar dele não era distante como de costume. Era intenso, direto, como se ele enxergasse tudo que ela tentava esconder. Não é tão simples, ela respondeu, quase num sussurro. Leonardo deu um passo à frente, aproximando-se o suficiente para que a luz quente que vinha da janela atrás dele iluminasse metade do rosto. Nunca é, disse ele. Mas também nunca é impossível. O coração dela disparou sem aviso. Era estranho, perigoso, errado. Porque por um breve segundo, Isabela esqueceu completamente do homem com quem estava prestes a se comprometer. Esqueceu do acordo, das obrigações, do peso da sua realidade. E no lugar disso, só conseguiu pensar em uma coisa. E se eu estiver prestes a cometer o maior erro da minha vida? A chuva aumentou, como se o céu tentasse lavar aquela dúvida antes que ela se transformasse em algo maior. Mas já era tarde. Porque, sem perceber, Isabela já havia dado o primeiro passo, não em direção ao seu noivo, mas em direção ao homem que poderia destruir, ou salvar, tudo. E naquela noite, sob a chuva silenciosa, o destino começou a se confundir com desejo. O dia amanheceu cinza, pesado, como se o mundo inteiro soubesse que algo dentro de Isabela estava prestes a se quebrar. Ela não dormiu. Passou a noite inteira revivendo cada segundo sob a chuva, cada palavra de Leonardo, cada olhar que ele não desviou. Aquilo não deveria significar nada. Era apenas o vizinho. Apenas coincidência. Apenas um erro. Mas por que então o coração dela ainda batia tão forte? Isabela se levantou lentamente da cama, os pés frios tocando o chão como se estivesse entrando em uma realidade que não queria aceitar. Sobre a mesa, o envelope ainda estava lá. Imóvel. Silencioso. Esperando. Ela o encarou por longos segundos. Isso é o certo, murmurou para si mesma. Mas sua própria voz soou distante. Horas depois, já vestida com roupas discretas e elegantes, Isabela entrou no carro enviado pela família do noivo. O motorista não disse uma palavra. Não precisava. Tudo naquele momento era sobre silêncio e obrigação. O destino, a mansão. Grande demais. Fria demais. Perfeita demais. Assim que entrou, foi recebida por olhares calculistas, sorrisos ensaiados e cumprimentos que não carregavam emoção alguma. Aquilo não era um encontro. Era uma negociação disfarçada de romance. Isabela finalmente disse uma mulher impecavelmente vestida, provavelmente a mãe dele. Estávamos esperando. Ela forçou um sorriso. Desculpe o atraso. Não há problema. Hoje é um dia importante. Importante. A palavra ecoou em sua mente como uma sentença. Então ele apareceu. Rafael Dantas. Alto, elegante, impecável. Cada detalhe dele parecia cuidadosamente planejado, desde o corte do terno até a forma como sustentava o olhar. Ele se aproximou com confiança, analisando Isabela como se estivesse avaliando um investimento. Você está mais bonita do que eu esperava, disse com um leve sorriso. Não havia calor na voz dele. Apenas aprovação. Obrigada, respondeu ela automaticamente. Ele estendeu a mão. Vamos? Isabela hesitou por um segundo, mas aceitou.
E naquele toque frio, ela sentiu. Aquilo não era amor. Era um contrato. Horas depois, a reunião já havia terminado. Datas discutidas. Valores alinhados. Aparências garantidas. Tudo estava decidido. Menos o coração dela. Ao sair da mansão, o ar pareceu mais leve, mas não o suficiente para aliviar o peso dentro dela. O carro ainda não havia chegado, então Isabela decidiu caminhar um pouco até a rua principal. Erro, porque ao dobrar a esquina, ela ouviu novamente Leonardo, encostado em sua moto, como se já estivesse esperando. Como se soubesse. Então, aceitou? Perguntou direto, sem rodeios. Isabela parou. E não é da sua conta. Ele sorriu de lado. Talvez não, mas ainda assim quero saber. Ela deu um passo à frente, irritada. Você não entende. Isso não é sobre escolha. Leonardo se aproximou lentamente, diminuindo a distância entre eles. Então por que você parece alguém que acabou de perder tudo? Silêncio. Aquela pergunta. Acertou direto. Isabela desviou o olhar, tentando se recompor. Porque algumas decisões não são feitas com o coração. Leonardo inclinou a cabeça, estudando cada expressão dela. E você vai mesmo viver assim? Ela não respondeu. Porque não tinha resposta. Porque no fundo, ela já sabia que estava mentindo para si mesma. O vento soprou forte naquele instante, bagunçando os cabelos dela. E antes que pudesse pensar, antes que pudesse se controlar, Leonardo segurou o pulso dela. Não com força, mas com intensidade suficiente para fazê-la parar. Foge, ele disse baixo, quase um sussurro. O mundo pareceu parar. O quê? Foge antes que seja tarde. O coração dela disparou. Aquilo era loucura. Perigoso. Irresponsável. Mas pela primeira vez, parecia certo. E foi nesse exato momento que Isabela percebeu. Ela não estava com medo de fugir. Estava com medo de ficar. E isso mudava tudo. O silêncio entre eles durou apenas alguns segundos. Mas para Isabela pareceu uma eternidade. O pulso ainda preso na mão de Leonardo queimava como se aquele simples toque tivesse despertado algo que ela tentou ignorar por toda a vida. Fugir. A palavra ecoava na sua mente como um grito proibido. Você está louco, ela sussurrou, mas sua voz não tinha força suficiente para convencer nem a si mesma. Leonardo não soltou seu pulso. Talvez, respondeu, com um leve sorriso. Mas você não negou. Isabela fechou os olhos por um instante. Imagens começaram a se misturar na sua cabeça, a mansão fria, o olhar vazio de Rafael, os sorrisos falsos, o contrato disfarçado de casamento. E então, o calor da mão de Leonardo. A forma como ele a olhava. Como se ela fosse real. Seus olhos se abriram novamente. Se eu fugir, ela começou, a voz tremendo, não tem volta. Eu sei. Minha família vai me odiar. É provavelmente. Eu posso perder tudo. Leonardo finalmente soltou o pulso dela, mas apenas para segurar sua mão. Entrelaçar os dedos. Escolher ficar. Ou pode finalmente ganhar algo, disse ele firme. O coração dela disparou. Aquilo não era seguro. Não era racional. Mas era a primeira vez que parecia verdadeiro. Isabela respirou fundo. E pela primeira vez em muito tempo, ela escolheu. Então vamos. A fuga não foi planejada. Não houve malas prontas, nem despedidas, nem explicações. Apenas uma moto, uma estrada aberta e duas pessoas correndo contra um destino que já havia sido escrito para elas. O vento batia forte no rosto de Isabela enquanto ela se segurava em Leonardo. Cada quilômetro deixava para trás uma vida que nunca foi realmente dela. Mas a liberdade era assustadora e viciante. Horas depois, pararam em uma pequena casa afastada da cidade. Simples, silenciosa, real. Nada de luxo, nada de mentiras. Apenas paz. Isabela desceu da moto devagar, ainda tentando entender o que havia feito. Isso é real? Perguntou, olhando ao redor. Leonardo tirou o capacete, os olhos fixos nela. Agora é. Mas antes que ela pudesse responder, o som de um carro interrompeu o momento. Um carro preto, luxuoso, familiar. O coração dela gelou. Não, sussurrou. A porta se abriu lentamente. E ele saiu. Rafael. Impecável como sempre. Mas desta vez sem nenhum traço de paciência. Achei que você fosse mais inteligente, Isabela, disse a voz fria como gelo. Leonardo deu um passo à frente, se colocando entre os dois. Ela fez a escolha dela. Rafael soltou uma leve risada. Escolha? Repetiu com desprezo. Você realmente acha que isso aqui é sobre amor? Ele deu mais um passo, o olhar agora fixo em Leonardo. Você não faz ideia no que se meteu. O ar ficou pesado, tenso, perigoso.
Isabela sentiu o coração bater descompassado. Rafael, por favor, mas ele a interrompeu. Você pertence a mim, Isabela. Silêncio. E então, ela respirou fundo, deu um passo à frente. E com uma calma que nem ela sabia que possuía, disse: Não. A palavra caiu como uma bomba. Rafael ficou imóvel por um segundo. Surpreso. Eu nunca pertenci a você, continuou ela, agora mais firme. Nem a esse acordo, nem a ninguém. Leonardo a observava em silêncio. Orgulhoso. Eu escolhi ir embora, disse ela. E dessa vez, é definitivo. O olhar de Rafael escureceu. Mas, pela primeira vez, ele não tinha controle. Sem dizer mais nada, ele entrou no carro novamente. E foi embora. Sem ameaças. Sem gritos. Apenas derrota silenciosa. O silêncio voltou. Mas agora era diferente. Leve. Livre. Isabela soltou o ar que nem sabia que estava segurando. As pernas ainda tremiam. O coração ainda acelerado. Mas pela primeira vez, ela sorriu. De verdade. Leonardo se aproximou devagar. Então, você realmente fugiu. Ela olhou para ele, os olhos brilhando. Não. Deu um passo mais perto. Eu finalmente escolhi. O vento soprou suavemente ao redor deles, como se o mundo inteiro tivesse mudado junto com aquela decisão. E naquele instante, sem contratos, sem obrigações, sem medo, Isabela percebeu que não tinha perdido nada. Ela tinha encontrado tudo. E às vezes, o maior erro da vida é exatamente o que leva ao destino certo.